Oi, tchutchucos e tchutchucas da Fábio, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu lembrei que no passado eu fazia muitas séries, temas, né, com vocês aqui, eram religiosos, eram comportamentais, eram sobre família, enfim. A gente sempre fazia séries e vocês gostavam muito. E na última semana eu abri caixinha, aliás, se você não me segue no Instagram, segue lá, porque lá a nossa interação é diária. E uma das coisas que vocês falaram, né, que algumas pessoas falaram era, nossa, fala das séries de novo, daqueles assuntos que ajudam a gente a enxergar a vida, né, de maneira diferente. E eu tava pensando sobre que assunto eu poderia trazer aqui, e como eu falo muito de contação de história, de enredo, de roteiro, porque é a minha profissão. Aliás, dia 19 e dia 20 tem uma super aula que vai ser dividida em 2 dias, ao vivo, sobre a estrutura de contar histórias, o que tem por trás de uma boa história, o que faz uma história prender a minha atenção, convencer. Aliás, convencimento é uma das coisas que a gente vai falar nesse módulo essa semana, mas se você quer aprender a contar boas histórias, e isso vale pra tudo, viu, gente? Não é só pra quem quer escrever um livro. Vocês sabem que eu vou abrir a 5ª turma, vai ser bem reduzida essa 5ª turma, porque a gente vai fazer o livro antes do Natal, mas essa aula é gratuita pra todo mundo que quer aprender a contar boas histórias, pra todo mundo que quer saber como identificar uma boa história, por que eu tô preso nessa história e não consigo sair, por que essa daqui já não me fisgou tanto, essas estruturas milenares eu vou desvendar pra vocês, a gente vai dar exemplo, vou mostrar com filmes, vou mostrar com exemplos práticos de literatura, de coisa que você já provavelmente até viu por aí e não tinha conseguido identificar. Então, assim, é storytelling na prática, mas em essência. Se eu fosse você, que tá querendo escrever um livro, tá querendo aprender a contar melhor história para ter argumentação eficiente no trabalho, na vida, se você trabalha com pessoas e precisa, né? Eu trabalho com 3 mini pessoas, então eu preciso estar o tempo todo ligada e aperfeiçoar as minhas técnicas de contação de história. Não perderia se eu fosse você essas 2 aulas, dia 19 e dia 20, tem que se inscrever, tá? Tem um link aqui embaixo para você ficar sabendo de tudo e para você aprender a contar boas histórias, ok? Mas mudando, eu decidi falar sobre persuasão. Quando a gente pensa assim na palavra de uma maneira seca, assim, o vizinho tá cortando um galho ali, a gente pensa numa coisa ruim na maioria das vezes. Isso tem uma explicação. Todos nós temos medos, um medo maior, né, de sermos convencidos ou de sermos ludibriados, de sermos enganados e fazer coisas que nós não gostaríamos de fato de fazer. Então, a palavra persuasão, muitas vezes, ela vem com uma carga negativa grande e as pessoas têm um pouco de medo disso. Só que a persuasão não é isso, ou não é só isso. A persuasão tem muito a ver com a maneira de se relacionar. Sabe quando, assim, você quer convencer o seu marido? Um exemplo, que eu já até contei no Instagram. Eu queria convencer o Bertotti de que bater não era uma boa estratégia para a educação dos nossos filhos, porque ele achava que, como a maioria das pessoas, dá as tapadas lá no cara do moleque, o moleque vai obedecer, porque a maioria das pessoas pensa isso. Então, eu precisei usar de técnicas de persuasão, isso tem uma fórmula, para mostrar para ele que aquele não era um método válido de educação, que causava muito mais danos, muito mais prejuízos do que benefícios. E isso é na vida prática. Sabe quando você quer pegar, sei lá, quer pedir um aumento, ou mudou de cidade, quer fazer amizade? Eu vivi muito isso, eu mudei muito, a vida toda eu tive que mudar e conhecer pessoas novas e fazer amizade de novo. E com o filho, isso pra mim ficou ainda mais forte, porque eu tinha que fazer amizade pra mim e pra criança, e, né, focado nele, mas eu tinha que ter amizade com os pais. Outra situação da vida real. Você é vendedor, por exemplo, você precisa vender um produto, você quer vender um serviço, você quer vender uma ideia, você é um professor, você tá vendendo ideias. Tudo isso passa pela maneira como a gente se aproxima das pessoas e como a gente se relaciona com as pessoas. Eu sou jornalista de profissão, vocês sabem, eu fiquei muitos anos entrevistando pessoas, né? Fosse para reportagens simples do dia a dia, sabe? Um jornal do final da tarde, essas coisas onde eu trabalhei, ou ainda para fazer documentários, casos maiores, né? Que eram os meus preferidos, na verdade. E eu descobri que para eu ter boas respostas, eu precisava criar um ambiente em que a pessoa se sentisse segura para falar comigo. E explico. Na maneira como eu fui formada, 20 anos atrás, existia muito essa coisa do jornalista que acua, sabe? E a gente gosta disso, a gente gosta de ver no ringue, assim, a pessoa entrevistada e o jornalista fazendo pergunta difícil, agredindo, deixando a pessoa ali sem saída para conseguir aquela resposta ou outra. Mas essas não são respostas sinceras. Eu comecei a perceber que quando eu era muito combativa ao entrevistar as minhas fontes, na verdade eu não estava conseguindo as respostas que eu precisava. O que eu estava conseguindo era me mostrar mais altiva, mais corajosa, do que a pessoa, entendeu? Tipo, teve uma época que eu trabalhava em TV e eu cobria política. Então essa era uma postura muito combativa que eu usava, de fazer perguntas duras, difíceis, para ter aquela resposta rápida que rendia
rendesse pro outro dia, porque ele falou uma bobagem, e daí no outro dia aquilo rendia. Mas se eu quisesse respostas genuínas, se eu queria que meu entrevistado se sentisse confortável, relaxasse, eu precisaria usar de outras técnicas. E eu entendi que eu precisava me mostrar mais amiga. Isso não é necessariamente uma mentira, é uma maneira de se comportar. Eu comecei a entender que se a minha postura fosse mais amigável, eu conseguiria das pessoas muito mais do que simplesmente se eu fosse combativa. E isso eu comecei a usar, obviamente, na minha profissão, né? 20 anos atrás. Depois de uns anos eu tive contato com aquele manual de persuasão do FBI, que eu não sei quantos já leram, mas ele é um ótimo livro para você entender o mecanismo de comportamento das pessoas em relação a ideias novas, em relação a argumentos novos, tá? Eu super indico esse livro, tá aqui, ó. É do Jack Sheffer, acho que é o nome dele. Esse livro eu li um tempo atrás, assim, e eu tava muito nisso, de querer conversar melhor com as pessoas. E ele lá, nesse livro, o Jack fala uma coisa que é muito emblemática. Ele fala, a gente não consegue convencer ninguém a nada, a menos que elas confiem na gente, tá? Ele fala isso em outras palavras. Estou editando a frase dele. Mas, basicamente, o modelo de negociação do FBI, ele trabalhava negociando, né? Ele é PhD em comportamento, em linguagem não verbal e tal. Ele fala, basicamente, a aproximação, o convencimento se dá quando a pessoa confia em você. Então, se a pessoa não confia em você, ou seja, se não vê sinais de amizade, ela vai ter você como uma ameaça. Então ela vai subir a guarda, ela vai ficar sempre alerta com o que você tá fazendo. Então como é que a gente quebra essas barreiras todas e faz com que a pessoa escute a gente, né? Seja dentro de casa, seja na família, seja na sala de aula, seja vendendo. Como é que a gente faz para as pessoas ouvirem a gente, acreditarem na gente? Existem fórmulas. E eu vou falar para vocês essas 4 que ele inclusive estrutura no livro e que eu vivenciei na prática. Eu vou fazer um misto da minha experiência pessoal com a ciência do comportamento, mas que eu acho que você precisa ter na sua vida para você poder perambular pelas áreas da vida, sabe? No relacionamento com as pessoas, no trabalho. Eu tenho a impressão de que a gente deixou muito de lado a arte da conversa, a capacidade de amizade, de ouvir o outro, e mesmo que o outro esteja discordando da gente, e a gente perde uma ótima oportunidade de fazer valer os nossos pontos de vista, inclusive. A gente tá tão preocupado em combater o tempo todo e não em fazer amizades, obviamente. Eu, como morei fora e desejei muito ter amigos por perto, eu acho que a gente tá perdendo muito em todas as áreas. No relacionamento, no trabalho e até com a gente mesmo, sabe? Da nossa capacidade de melhor argumentar as nossas ideias. Então, essa semana a gente vai falar sobre essa estrutura de persuasão que a gente precisa usar na nossa vida. Lembrando você de se inscrever aqui embaixo nesse link para fazer parte da minha super aula de storytelling, a magia de contar histórias, que vai ser no dia 19 e dia 20. E agora eu vou falar de uma delas, da primeira estrutura básica, e daí amanhã e depois eu vou contar das outras. Segundo Jack, lá no manual de persuasão, ele fala que existe uma fórmula para a amizade. E isso é proximidade, frequência, duração e intensidade. A pessoa não consegue controlar o dedo. Entendeu, né? Para você ter amigo, para você gerar uma situação de confiança, você precisa ter esses 4 componentes muito ativos: proximidade, frequência, duração e intensidade. E hoje nós vamos falar da proximidade. Proximidade basicamente é o quê? Estar próximo. Estar próximo das pessoas. Se você quer se aproximar, se fazer visto, você precisa estar no mesmo ambiente que a pessoa. E isso é muito emblemático no tempo em que a gente vive, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas e distantes. E eu nem estou falando da pandemia, eu nem estou falando do Covid. Eu tô falando dessa distância mesmo que a gente vive, sabe? A gente quer ter amizade com fulano, vamos supor, mas a gente não frequenta os mesmos locais, a gente não tá no mesmo espaço físico, a pessoa não nos vê. Qual a chance da pessoa não nos ver e querer ser nosso amigo? Vamos lá, contando. Qual a chance? Acertou, miserável! Nenhuma. Da base, né? Um dos pilares de uma amizade é você se fazer visto, mas não se fazer visto a qualquer custo, não se fazer visto de qualquer maneira. Por quê? Porque nós, gente, ai, gente, tô mexendo muito no cabelo, será que é um tique? Psicólogos, me ajudem, me fala o que é. Eu acho que cabelo escovado e limpo, né, eu fico ali tentando sujar. Nós, seres humanos, a gente faz uma emissão e uma decodificação das linguagens silenciosas. Isso é o tempo todo. Quando eu descobri isso, rapaz, mudou o meu
meu esquema de entrevistar pessoas. Eu tô falando pra vocês da minha experiência, porque na minha função como entrevistadora, era muito fundamental que eu tivesse respostas das pessoas. E eu sei que em várias outras áreas, você inclusive pode dizer aqui no comentário o que você faz que você realmente precisa ter um melhor retorno das pessoas, porque eu sei que isso acontece em várias áreas da vida. Mas no meu trabalho como entrevistadora, eu descobri que a maneira como eu olhava para as pessoas, um sorriso simpático, como aqui no YouTube, se eu tivesse uma carranca aqui agora, você provavelmente me veria, o seu cérebro me entenderia como uma ameaça e você já levantaria a guarda. Ou seja, sorrir pra você de maneira sincera, espontânea, mexer a cabeça, mexer de lado, ou seja, ter essa flexibilidade, não aquela pessoa estática, dura. Esses sinais, eles são emitidos e eles são decodificados o tempo todo pelo nosso cérebro. Ou seja, se você quer fazer amizade com a pessoa, se você quer mostrar simpatia pela pessoa, existem algumas posturas não verbais que te ajudam nisso quando você estiver no mesmo ambiente que ela. Os especialistas em comportamento, eles falam que quando a gente levanta as sobrancelhas, por exemplo, que a gente faz assim, ó, a gente mostra para a pessoa sinal de interesse e concentração naquilo que ela está falando e automaticamente o cérebro dela diz assim, pode contar mais, essa pessoa está te ouvindo, essa pessoa está prestando atenção, ela tem interesse nisso que você está falando e o nosso cérebro entende isso como uma forma amigável de proximidade. Então sinais como sorriso, levantar as sobrancelhas, inclinar a cabeça de lado como se você estivesse, sei lá, instintivamente mexendo o ouvido assim para entender melhor o que a pessoa tá falando. Esses sinais, eles criam uma maior empatia com quem você está falando. Então preste atenção na maneira como você está se comportando, seja em casa, seja no trabalho, na sala de aula, por exemplo, com amigos, numa discussão ou num grupo que você quer interagir. Você fica sempre com a cabeça reta, sem sorrir, com senho franzido, ou aéreo, olhando pro lado, sem focar, sem olhar para a pessoa. Todos esses sinais, eles são decodificados pelo nosso cérebro. E ele pode entender tanto que você não tem interesse nenhum, a pessoa tá aérea, tá sempre no celular e tal, como que você é uma ameaça, você tá sério ali, ó, nossa, tá me julgando, tô falando e a pessoa tá ali, nossa mãe, eu nem vou falar mais nada não, senão daqui a pouco vai usar isso aí contra mim em algum momento. Então, a maneira como a gente se aproxima da pessoa emite um código, tem uma linguagem. Presta atenção nas pessoas que você gosta, nos oradores que você assiste, por exemplo, nas pessoas que você faz amigo com mais facilidade, né, que você faz amizade com mais facilidade, ou quando você tá numa festa, ou numa reunião de trabalho, a pessoa que você identifica no ambiente que você pode se aproximar, presta atenção se ela não tá emitindo esses sinais. Às vezes sem a menor intenção, porque a maioria das pessoas obviamente não sabe disso, mas agora que você já sabe, use isso a seu favor. Use isso para você se aproximar, né, das pessoas com quem você quer ter proximidade. Então, seja vista, vá no mesmo ambiente que essa pessoa, esteja no mesmo ambiente que essa pessoa, mas ao estar nesse ambiente, comporte-se de maneira em que a sua presença não soe uma ameaça, mas soe sim um sinal de proximidade, de amizade, de segurança para essa pessoa. Amanhã e depois nós vamos falar dos outros 3 tópicos, eu vou juntar 2 e a gente vai falar do outro na quarta-feira, para você entender como a gente está o tempo todo contando história e persuadindo as pessoas sem nem saber. Se você é novo por aqui, gostou desse conteúdo, toque o sininho, se inscreva aqui no canal para que você não perca mais nenhum vídeo desse canal. A gente tem uma mescla muito boa de assuntos por aqui, mas esses de desenvolvimento pessoal com certeza vão agregar muito na sua vida diária. E lembrando mais uma vez, porque você não pode esquecer, se inscreve aqui embaixo para minha aula especial, a magia de contar histórias. Vou desvendar para você os segredos das escrituras milenares para se contar uma boa história, para ser fisgado e para identificar se estão tentando te fisgar. Gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo para mim. Quero saber se você gosta desses assuntos e se você tem mais dica de outros assuntos. A gente volta amanhã. Tchau. Levanta a sobrancelha, sorria, dá uma quebradinha de cabeça. Sacou?